Olá, tudo bem com você? Hoje, atendendo aos muitos pedidos, eu vou novamente quebrar minha rotina dos vídeos em inglês e vou fazer uma super leitura. O nome dele é Irã Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro. Ele é um jovem jogador de futebol, estrela do TikTok, influenciador de mídia social e criador de conteúdo digital do Brasil. Ele ganhou popularidade por compartilhar vídeos curtos de futebol no TikTok. E no Instagram ele tem 20 milhões de seguidores. E para você aí que ainda não me conhece, essa leitura vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Eu estudo esse assunto há 24 anos, eu sou radiestesista. O raio fundamental ele foi descoberto por um radiestesista francês no século passado, chamado Mermet. Então, esse francês descobriu que, assim como os minerais, os animais, os seres humanos também emitem um raio que ele denominou de raio fundamental. E esse raio, ele descreve o temperamento da pessoa, ele individualiza o ser, no sentido de indicar os dons, os talentos e os seus potenciais. Se você quiser entender mais sobre isso, sugiro que você assista 2 vídeos aqui no meu canal. Um deles é Raio Fundamental dos Pais, 2 aplicativos poderosos. E o outro é Raio Fundamental, explicação completa. Então vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa do Luva de Pedreiro é o raio índico. Então, pessoas desse raio possuem um grande potencial oculto. E isso promove uma grande capacidade de abstração, uma forte memória espacial, fotográfica. São pessoas que têm muita resistência psíquica, psicológica e muita facilidade com línguas. Essas pessoas também possuem muita habilidade em captar informações do inconsciente coletivo, pois elas dominam o mental oculto. Costumam ter um sexto sentido apuradíssimo. E o raio índico, ele promove um temperamento enigmático, reservado, misterioso. Geralmente são pessoas muito devotas, focadas. E o interessante é que esse raio, ele tem todo o potencial do azul claro. Então são pessoas que também têm o potencial da comunicação, do mental concreto, do plano das ideias. São pessoas que se comunicam muito bem, são super articuladas. E a identidade interna do Luva de Pedreiro, né? Ou melhor, o raio fundamental do pai e da mãe dele é simplesmente formado pela cor vermelha do masculino e amarelo do feminino. Então, o que significa isso? Que ele tem um grande potencial físico, que vem desse vermelho do pai, e um grande potencial intelectual e racional, que vem do raio da mãe. E o seu poder pessoal, ele está exatamente aonde? Nesse potencial feminino e masculino internos. E olha que incrível, pessoas que têm o raio vermelho possuem um grande potencial físico, uma grande inteligência primária, né? São pessoas que têm um espírito de guerreiro, pois possuem uma grande resistência e força física,
muita habilidade criativa, inventiva, manual e corporal. São verdadeiros guerreiros. Costumam ser extremamente corajosos, audaciosos, destemidos, obstinados. São aqueles que partem para cima para defender suas ideias, porque têm muito potencial de ação, de comando. O perfil desse raio é do pioneiro, do desbravador. E quem tem o raio vermelho costuma ter um temperamento peculiar, forte. Possui uma comunicação direta, simples, sem filtros. Por isso são cativantes, pelo seu jeito enérgico e intenso. E também por isso chamam muita atenção. O raio vermelho, ele rege o pioneirismo, a liderança, a força física. E não é à toa, que os maiores esportistas, atletas, lutadores, jogadores de futebol, fisiculturistas são do raio vermelho ou têm o raio vermelho em algum local. Também é um raio de grandes empreendedores, revolucionários, políticos, líderes, ditadores, também de policiais, de inventores, pioneiros. Então essas são atividades que pedem um perfil corajoso, um perfil destemido e também pedem muita força física. Por isso que quem tem o raio vermelho tem uma grande inclinação para os esportes. Então, muito interessante que o Pelé, ele tinha como raio fundamental vermelho, o raio do pai dele era vermelho, o raio da mãe vermelha. Então, qual é o resultado na prática? Um talento extraordinário para o esporte. O Neymar também tem essa mesma configuração. O raio dele é vermelho, o raio do pai é vermelho e o raio da mãe vermelha. Por isso que também denota esse grande ícone do esporte. Então, na prática, existe uma coerência entre o raio fundamental e o comportamento na prática. Então, a partir do momento que você tem os seus potenciais desenvolvidos, você realmente adquire uma alta performance nas atividades inerentes àquele raio. E como tudo tem os dois lados, você sempre paga um preço alto. Se você desenvolve seus potenciais, você vai pagar o preço da dedicação, de abnegar de algumas coisas. E também, se você não desenvolve os seus potenciais, você também vai pagar o preço da frustração, da falta de desempenho, da falta de maestria e de excelência nas suas atividades. Então, eu prefiro pagar o preço do aprimoramento pessoal constante. E o raio fundamental que representa o lado feminino do Luva de Pedreiro é o raio amarelo. Então, mostra que ele tem um lado racional, ele tem um potencial intelectual, ele tem um espírito científico, Possui muita habilidade mecânica, desenvolvido ou não, porque o raio fundamental ele mostra o seu potencial, que nem sempre está desenvolvido. Mas a partir do momento que você tem clareza, dos seus dons e talentos, você tem mais facilidade em desenvolver os mesmos. Então, quem tem raio amarelo tem muita facilidade em aprender. São verdadeiros cientistas, pesquisadores.
são muito lógicos. O seu conhecimento costuma ser bem estruturado e costumam também buscar a excelência no campo do saber. São pessoas que têm um perfil racional, de temperamento decidido, autoconfiante, às vezes sistemático, mas muito proativo. São também uma usina de informações. O amarelo, ele rege o conhecimento, intelecto, saber. Então não é à toa que grandes intelectuais acadêmicos, escritores, doutores, superdotados, autodidatas e muitos outros são do raio amarelo. Resumindo aqui os potenciais do Luva de Pedreiro, ele tem um grande potencial abstrato, que é revelado pelo raio índico da sua personalidade externa, um grande potencial físico e racional. E voltando aqui para o raio índico, os maiores paranormais, ocultistas, magos, religiosos, hipnólogos, mágicos, mas também pensadores, visionários, inventores, cientistas, físicos, matemáticos, artistas plásticos e muitos outros são do raio azul índico, porque eles portam muita habilidade abstrata. E eu vou parando por aqui. Essa foi uma breve leitura para que você possa ter uma ideia da utilidade desse estudo do raio fundamental, que simplesmente revela para você todo o seu poder interior. E se você aí deseja expressar todos os seus potenciais, sugiro que você solicite a sua leitura completa de perfil psicológico. E também adquira um exemplar do Acorda Mané, pois nesse livro eu abordo mais profundamente a origem e a prática do raio fundamental. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, que eu vou continuar trazendo outras leituras a fim de que você entenda cada vez mais sobre esse assunto. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olá!